Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneuti e esse é o Feliz com a Vida. Pra quem já é assíduo aqui, sabe que o primeiro vídeo de cada mês é sempre sobre inspirações. Eu gosto de contar pra vocês um pouquinho do que eu assisti, do que eu gostei, do que eu li no mês anterior e quem sabe essas dicas inspiram vocês a fazer o mesmo no mês que tá entrando agora. Esse é um vídeo que eu gosto muito, não só porque eu adoro dividir essas coisas com vocês, mas porque eu tenho ficado super feliz que vocês já me pedem, já me perguntam, falam que estão ansiosos pro vídeo das inspirações do mês. Então vamos lá? Agora no mês de agosto foi lançado um filme aqui nos Estados Unidos que todo mundo tá comentando. Ele foi baseado no romance Crazy Rich Asians, escrito pelo autor Kevin Kwan, que é basicamente uma... Eu não vou falar uma autobiografia porque não é, mas é um romance baseado um pouco na vida dele em Singapura. A ideia do livro era mostrar, principalmente para o público ocidental, um pouco dessa cultura moderna, eu vou chamar, que tem acontecido na Ásia nos últimos anos. O livro foi um sucesso, eu não li, e eu tenho uma coisa, gente, que eu preciso mudar, eu confesso, é um defeito que eu tenho. Quando muita gente tá falando muito sobre uma coisa, eu fico com um pouco de preguiça, e aí eu espero a poeira baixar, e aí eu vou e leio ou assisto, seja lá o que for. E aí, por isso, eu acabei não lendo o livro, mas aí agora que o filme foi lançado, eu falei, tudo bem, eu tô em busca da mudança, né, de ser uma pessoa melhor, então, mesmo todo mundo falando sobre, eu vou assistir o filme. Um dos motivos desse filme ser tão popular aqui é que ele mostra a vida dos chineses que deixaram a China para fazer a vida em outros países. E os Estados Unidos têm uma população chinesa gigante e uma das maiores Chinatowns do mundo é aqui a de Nova York. Tanto que no dia que eu fui ao cinema, quase todo mundo que estava na sala era asiático. Eu gostei bastante por vários motivos. Primeiro, que eu morei na Ásia por 8 meses. Eu morei na Tailândia, no Vietnã e em Hong Kong. E depois desse período, eu comecei a olhar para a cultura asiática de uma forma muito diferente. E aí, gente, eu confesso, em 2013, quando eu decidi fazer isso, eu não sabia quase nada sobre a Ásia. A gente acha que sabe, na verdade, porque pesquisa um pouco na internet, vê fotos e tal, mas a realidade, vivendo ali no país, é muito diferente. E eu confesso que quando eu visitei Singapura, que é a cidade que o filme se passa, você não vê mendigo, tudo é impecavelmente limpo, parece que você tá numa cidade do futuro. E o filme não só mostra isso, mas também mostra a realidade dessas famílias que são podres de ricas. Aliás, é exatamente esse o nome do filme em português, Podres de Ricos. Uma outra coisa que eu também achei interessante sobre o filme é que ele mostra uma realidade, um mundo que a gente aqui no Ocidente não faz a menor ideia que existe. Eu acho que a gente tem uma tendência a seguir no Instagram, a acompanhar pessoas que são parecidas com a gente, que têm os mesmos interesses, que até parecem fisicamente. Então, depois de assistir o filme, eu comecei a pensar que, por exemplo, eu não sigo nenhuma influencer asiática. E é por pura falta de conhecimento. Ele é aquele filme super gostosinho de ver, comédia romântica, e eu confesso que eu esperava um final um pouco diferente. A minha amiga que estava comigo amou, e eu também teria amado 5 anos atrás. Hoje em dia, eu acho que eu esperava algo mais surpreendente. O filme vai ser lançado no Brasil dia 25 de outubro e eu super recomendo, justamente para conhecer um pouco mais sobre esse universo que nós, como brasileiros, temos muito pouco contato. O que é irônico porque a gente tem uma comunidade japonesa gigante em São Paulo, a maior do mundo fora do Japão, e mesmo assim eu acho que a gente acaba se envolvendo muito pouco com culturas que não são as nossas. Agora vamos falar de livro, que eu tô bem empolgada para falar desse que eu li este mês. Open, uma autobiografia sobre a vida do tenista André Agassi. O livro é grande, ó, pra vocês terem uma ideia, e eu li ele em 4 dias. Pra vocês terem uma ideia, assim, eu não conseguia parar de ler. Fazia muito tempo que um livro não me gerava esse desespero para terminar. E eu vou explicar para vocês por quê, e quem for curioso como eu, vai correr para ler esse livro. O André Agassi foi um tenista muito renomado. Ele foi o primeiro a ganhar os 4 slams de tênis. E eu não entendo muito de tênis, tá? Mas eu lembro que na época do Guga, eu comecei a acompanhar um pouco, porque ele estava ganhando, e aprendi um pouquinho sobre os tenistas. E na época o André Agassi era tipo o cara. Ou seja, ele é um daqueles atletas que foi o melhor que ele poderia ser no esporte que ele escolheu. Ganhou tudo o que ele precisava, todos os prêmios mais importantes, medalha olímpica, e fez uma carreira brilhante. Aí eu comecei a ler o livro, né? Primeira página, ele conta um pouquinho sobre uma partida que ele tá indo jogar
no último US Open da carreira dele. Ele decidiu que ele ia se aposentar e anunciou que aquele ia ser o último torneio que ele ia jogar. Lá pela segunda, terceira página, ele me surpreende com a seguinte frase: meu nome é André Agassi e eu odeio tênis. Gente, a minha cabeça fez assim. Falei, mano do céu, como é que esse cara chegou onde ele chegou odiando jogar tênis? Acredita em mim, gente, isso não é um spoiler, porque esse livro já tem 10 anos e ao longo desse tempo todo foi altamente falado sobre esse assunto. Eu já sabia mais ou menos que esse era o ponto, mas a forma com que ele descreve faz você sentir o impacto da mesma forma. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a capacidade dele ser o melhor, ainda que ele odiasse o que ele faz. Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre como as pessoas estão infelizes com o trabalho delas e como essa cultura do faça o que você ama e nunca mais vai precisar trabalhar acaba deixando a gente ansioso, buscando esse trabalho perfeito que a gente vai ser muito feliz realizando. E quando eu comecei a ler a história desse cara, eu falei, meu Deus, é possível sim você, ainda que odeie aquilo que você faz, ser o melhor naquilo. Esse é só um dos pontos que ele aborda no livro. Eu achei a história dele muito interessante. Ele é filho de imigrante, o pai dele é iraniano, veio para os Estados Unidos quase como um refugiado, morou a vida inteira em Las Vegas, o pai dele trabalhava nos cassinos e mesmo assim arrumava tempo para treinar ele todos os dias. E isso é uma outra coisa muito, vou chamar de interessante também, sobre o livro, que fala um pouco dessa relação de pais e filhos, de expectativas que os pais colocam nos filhos para que eles sejam alguém. Gente, o livro é excelente e eu recomendo muito a leitura. Eu tô, gente, encantada com uma série chamada Queer Eye. Ela é a evolução de uma série criada no começo dos anos 2000 chamada Queer Eye for the Straight Guy, que eram 5 gays que iam arrumar a vida de um cara hétero. Eu gostava muito da série anterior, mas ela era bem caricata, aquela coisa de reality show americano, né, que quer criar um draminha e tal. E essa nova temporada, que agora chama só Queer Eye, porque eles, na verdade, arrumam a vida de qualquer pessoa, não só de homens héteros, é assim, uma coisa linda. Eu chorei, gente, em todos os episódios. E não é aquele chorinho assim, escorre uma lagriminha. Teve alguns que foi, tipo, só uma lagriminha. Mas teve episódio que eu chorei, tipo... chorei, tipo, lágrimas, muitas. Porque eles foram muito mais fundo do que só essa coisa do makeover que muitos desses reality shows acabam apresentando. Eu confesso que nos últimos anos eu comecei a ter um pouco de preguiça desse tipo de programa Esquadrão da Moda, que fica apontando o defeito da pessoa, falando como ela deve ser, como ela tem que se vestir para ser aceita pela sociedade, coisas do tipo. Mas no Queer Eye, eles fazem de uma forma que eles respeitam muito a personalidade, o estilo de vida da pessoa. Eles não estão ali para mudar a pessoa fisicamente. Eles estão ali para melhorar a vida, para dar ferramentas para que aquela pessoa consiga ser um ser humano melhor. E isso me fez perceber o quanto o autocuidado é importante na nossa vida. Muitas vezes a gente acaba passando por problemas, por situações que acabam deixando a gente desanimado, deprimido. E eu acho que a primeira coisa que sofre é o autocuidado. A gente começa a ficar mais relaxado, não dá mais tanta atenção pra si mesmo. E aí quando você vê que a pessoa tá ali, vivendo uma vida que ela não presta nem atenção, que ela coloca a mesma roupa todo dia. E aqui, gente, eu não tô falando da roupa, a roupa não importa, eu repito roupa direto. Mas é essa coisa do você prestar atenção em você mesmo, de você se arrumar, não pros outros, pra você se sentir melhor, pra você se sentir mais confiante, sabe? E eles conseguiram traduzir isso de uma forma linda, ao ponto de que eu choro em todo episódio. Uma outra coisa que eu também amei, eles estão fazendo essas 2 temporadas, que são as primeiras, né, do show, em Atlanta, na Georgia. E a Georgia, na verdade, todo o sul, Midwest e sul dos Estados Unidos, é famoso por pessoas que, tipo, votaram no Trump. Mas pessoas brancas, muito conservadoras e que não têm a cabeça muito aberta, são muito religiosas, fanáticas. E aí você pegar 5 caras gays e colocar eles na vida dessas pessoas e ver que essas pessoas olharam pra eles e viram que eles são
totalmente iguais às pessoas que eles conhecem. Que o fato deles serem gays não muda absolutamente nada na vida de ninguém. E o quanto eles são incríveis. Então, você também olhar para essas pessoas que têm uma visão um pouco mais fechada, mais conservadoras, e ver que até elas se desprenderam dos próprios preconceitos, ai, juro, gente, é realmente um carinho na alma, assim, é um abraço. Assistam. Agora que eu ganhei, eu sei o que apenas algumas pessoas no planeta têm a oportunidade de saber. Que uma vitória não nos faz sentir tão bem quanto uma derrota nos faz sentir mal. Assim como a felicidade da vitória dura bem menos do que o gosto amargo da derrota. Como eu gostei muito do livro do André Agassi, foi quase inevitável que a frase inspiradora desse mês tivesse vindo do livro. Essa é uma frase que ele fala depois de ter ganhado o primeiro torneio importante da carreira dele, que foi Wimbledon. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra. Ele trabalhou muitos anos para viver esse momento. Ele teve que perder muitas vezes para poder ganhar. E aí, quando ele disse isso, me fez pensar em tanta coisa. Que é quase impossível a gente chegar no topo sem ter sofrido muito para chegar lá, sem ter perdido muito, errado muito. E às vezes esses erros acabam fazendo a gente desanimar e desistir daquilo que a gente quer. Mas por um outro lado, muitas vezes a gente coloca uma expectativa irreal naquilo que a gente acha que vai fazer a gente feliz se a gente conseguir. E eu acho que essa frase dele traduz muito bem esses dois lados da balança. Ele sofria muito a cada derrota e ele tinha certeza que no momento em que ele ganhasse, tudo aquilo ia valer a pena. Só que a felicidade daquela vitória durou muito pouco. Porque no fundo, gente, a felicidade não é essa coisa incrível, essa explosão de alegria que a gente acha que a gente vai viver todos os dias quando a gente conseguir conquistar aquilo que a gente deseja. É por isso que eu tento ao máximo nos meus vídeos aqui do canal inspirar vocês a prestarem atenção nos detalhes do dia a dia, a ficarem felizes com aquelas pequenas mudanças que você faz e que trazem essas pequenas vitórias. Porque é essa sucessão de pequenas vitórias que faz a nossa vida ser mais feliz no todo. E não essa luta constante, cheia de dor e de decepção, que vai trazer um momento de felicidade lá na frente. É claro que esses momentos também são muito importantes, mas a gente não pode basear a nossa vida só nessas grandes conquistas. E foi por isso que eu quis trazer essa frase aqui pra vocês. E pra dar a dica de produto desse mês, eu vou ter que contar um segredo pra vocês. Gente, eu estou cheia de cabelos brancos. Tudo bem, eu não posso reclamar porque eu tenho 37 anos e só esse ano que eles começaram a realmente aparecer na minha vida. O meu primeiro cabelo branco apareceu quando eu tinha quase 33. Eu até escrevi um texto no blog porque foi um marco. Eu falei, gente, eu tenho um cabelo branco. Tipo, eu estou caminhando para a velhice. E aí eu não vou negar, né, gente? Enquanto eu tinha lá uns meia dúzia, eu arrancava eles com a pinça e tava tudo certo. Só que eles começaram a aumentar e aí o cabelinho que eu arrancava com a pinça, ele crescia esticado, sabe? E aí você ficava com aquele cabelinho branco, toquinho. Eu falei, não dá, gente, eu preciso resolver esse problema. Só que eu ainda não quero pintar o meu cabelo inteiro. Porque é um gasto que eu não tô afim de ter agora. E um gasto que não é só de dinheiro, mas de tempo também, de ir ao salão, retocar, todas essas coisas. Então eu decidi que eu ia esperar a situação ficar um pouco mais grave, entre aspas. Tô brincando aqui, né, gente? Pra eu começar a pintar o cabelo. Foi aí que eu descobri esta maravilha de produto, chama Magic Root Cover Up. E ele nada mais é, gente, do que um sprayzinho que você compra da cor do seu cabelo e ó, em todos os cabelinhos brancos. E ele é ótimo para situações como a minha, por exemplo, que eu tenho duas mechas bem aqui e quando eu prendo o cabelo, eu fico com essas duas mechas aparecendo. Então eu vou lá, dou uma espirradinha, tá ótimo. E eu acho que ele também deve ser bom para quem tá naquela coisa meio termo antes de retocar a raiz, e aí só dá uma camuflada e fica ótimo. O produto é realmente bom, ele tem um preço até que acessível e ele tá disponível nas farmácias aí do Brasil também. E aí, gostaram das inspirações do mês? Como sempre, os comentários de vocês com as ideias e inspirações também são super bem-vindos. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você também vai gostar desse outro aqui. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora, clicando aqui. Assim, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!